Muitas vezes ele quis que eu o acompanhasse na política e eu me recusava bastante. Queria muito ficar no meu canto empresarial. O meu pai, ele pagava a gente final de semana R$10 para carregar pedra de um canto para o outro. Então a gente ficava carregando as pedras de um canto para o outro. Eu sabia que ele não ia ser um mero pai, um mero Ele não ia esposo. passar a mão. Não ia. Você enxergava isso nele? Chegava pelo tamanho do coração. Ensinamentos básicos que nós tivemos dentro de casa, tanto do papai quanto da nossa mãe. Vocês estão sendo criadas para serem mulheres independentes. Mulheres independentes que não vão depender de homem nenhum, de pai nenhum, de mãe nenhuma. Vocês precisam fazer por vocês. Eu sempre brinco com a mamãe e falo assim, antes eu era só a filha do Vilaça, só entre aspas, né? Porque isso já é muita coisa. Eu era só a filha do Vilaça, agora eu sou a filha do Vilaça e a filha da Cristina. E a minha... Exato, então aí no meio desses dois eu venho construindo a minha história, o meu nome. Como é que está o coração da Cristina? Dá tempo de pensar nisso? Obrigada aí pelos elogios. Dona Cristina, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, no aconchego da sua família. Acredito que é o seu lugar de paz, de descanso. E hoje, num dia tão emblemático que é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu estou aqui com a ex-primeira-dama, com a primeira vice-prefeita da história de Barcarena e também com uma mulher que tem a sua própria identidade, além de todos esses títulos. E é atrás dessa mulher, de uma Cristina que talvez poucas pessoas conhecem, que nós estamos aqui na sua casa. Então, muito obrigado. Quanto tempo a senhora e o saudoso Vilaça, e ficaram juntos desde que se conheceram? Como foi que vocês se conheceram? É um prazer estar aqui hoje conversando com você, Rafael, e eu quero cumprimentar a todos que nos assistem no Barcarena Online, nesse Dia Internacional da Mulher, que emblemático, de muito significado para nós mulheres e para nós da família Vilaça também, com certeza. Eu conheci o Vilaça em 1985. Foi um relacionamento rápido, entre namoro, noivado e casamento, 6 meses. Muito rápido. Mas eu acho que realmente a gente tinha... Eu acho que esse relacionamento talvez estivesse... Aquele ditado de estava escrito nas estrelas, era bem assim mesmo, porque a nossa história ela começou neste ano e nós namoramos, noivamos e casamos em 1986 e Onde? Em Uberlândia, Minas Gerais. Meu local de nascimento e onde nós vivemos os nossos primeiros 8 anos de casamento. Ao chegar aqui, dava para ter noção do que o tempo, o trabalho reservava para a história de vocês nesse lugar? Olha, de verdade não. Eu acho que o Vilaça, muitas vezes nos seus discursos, na sua vida pública, ele chegou a relatar isso. Muitas vezes a gente se perguntava assim, o que será que Deus reserva para nós? Porque quantas pessoas nós conhecemos que trabalharam tanto e arduamente e não conseguiram no tempo, naquele momento, assim, com a nossa idade, alcançar o que nós estamos alcançando. E a gente entendia que deveria ter alguma coisa esperando por nós, E nós desenvolvemos construímos rapidamente uma vida empresarial de sucesso, E com trabalho. Não foi fácil. Isso foi com trabalho, quando eu digo, não é um trabalho exclusivamente quando você diz assim, de empreendedor, mas um trabalho físico, porque a gente trabalhou, sim, operacionalmente dentro da nossa empresa, desde o início.
Então, a gente executou todas as fases dessa construção dessa empresa do Grupo Vilaça. E talvez seja uma coisa, dona Cristina, que poucas pessoas imaginam, e eu particularmente, né, apesar da proximidade de ter conhecido o seu Vilaça, não imaginava, não fazia essa ideia assim da sua participação, né, nesse momento operacional. Esse alinhamento de vocês, né, a senhora chegou a trancar uma faculdade de Direito, né, mudou a sua vida, saiu lá da sua cidade, com certeza de próximo de sua família, para vir para um lugar tão distante, aqui já no extremo norte do país, né? Como é que era essa parceria de vocês dois? Vocês tinham as mesmas metas? A senhora estava realmente focada ali com ele na realização, no crescimento, no desenvolvimento desse trabalho? Sim. Eu te disse, né, no começo da nossa conversa, que tem coisas que parece que está escrito por Deus e você não sabe muito bem como é que essas coisas acontecem. Você talvez faça um planejamento e Deus faz outro para a sua vida. Porque desde o momento que eu conheci o Vilaça, as coisas foram se resolvendo assim. Nós tínhamos a certeza de que o nosso caminho era junto. Nós tomamos decisão comuns, de comum acordo, sempre alinhados, num objetivo comum. A decisão de vir para cá era essa. As nossas famílias entendiam que, como vocês vão para tão longe, como se isso fosse um futuro incerto. Mas a gente entendia, e eu particularmente dizia para ele, se nós temos que arriscar alguma coisa, nós temos que fazer hoje, quando somos só nós dois, porque nós não temos filhos hoje. E se a gente puder comer um sanduíche hoje, for só um sanduíche hoje por dia, mas é só nós dois, então dá tudo certo. Se a gente tiver filhos e tal, é outra proposta. A gente precisa se preocupar com outras coisas, então a gente tem que arriscar agora. Existe um versículo na palavra de Deus, dona Cristina, que diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que olhos não viram, que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então, quer dizer, é além da nossa imaginação. Agora, o crescimento da empresa, o sucesso empresarial veio e vocês souberam dividir isso muito bem. E como é que entra, onde é que entra a política dentro da família Vilaça? Como é que chega essa história da política? Eu te digo que a política começou a rondar a nossa vida. Eu me lembro uma vez que eu estive no supermercado São Francisco, o finado Zezinho. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo compra e ele falou assim, olha, o Vilaça tem que ser o nosso prefeito, né? E eu falava, olha, o dia que a política entrar em casa, eu vou sair. Eu falava isso mesmo. E na verdade, foi a primeira vez que começou essa historiazinha assim para mim. Aqui na Vila dos Cabanos existia um grupo, né, de 20 amigos, ao qual o Vilaça pertencia, e hoje ainda temos aqui o seu Naldo, o seu Calbi, o Virgílio, né? E eu vou esquecer algumas pessoas aqui que eu não vou conseguir descrever aqui para você agora, mas que se preocupavam com o futuro de Barcarena. E eles se reuniam para poder discutir Barcarena. E isso foi crescendo, e foi crescendo a ideia de que o Vilaça pudesse ser este representante. E quando veio a primeira campanha? Como é que a senhora encarou pela primeira vez, depois de uma vida, né, razoavelmente discreta, né, de repente, comício, eventos, reuniões, fotos, como é que a senhora conseguiu encarar tudo isso? Olha, eu acredito que na maior parte das famílias que não são famílias políticas, que nascem, né, já dentro desse contexto político, vivem mais ou menos a mesma história que a nossa família. Existe sempre aquela dúvida, existem sempre situações
antagônicas, né, e divergentes que ficam, que geram dúvidas e as pessoas ficam, sempre alguém que diz não deve fazer, não deve ir, e outros que impulsionam para que se vá. Então, assim, tudo isso aconteceu conosco, mas quando ele toma a decisão de que sim, ele vai, aí é simplesmente a gente precisa apoiar, porque não tem outro caminho. E é isso que eu acho que todos nós fizemos, nós apoiamos, porque não tem muita dúvida, né? O Vilaça era o nosso líder familiar. Ele exercia isso com muita naturalidade entre vocês? Naturalmente. O Vilaça era naturalmente um líder, né? E a Vitória? Quando a Vitória veio, né? O que o Vilaça conversava em família sobre Barcarena, sobre os sonhos, sobre os planos? Ele tinha essas conversas com vocês? Eu acho que todos nós fizemos parte, eu acredito que sim, que todos nós fizemos parte do planejamento do Vilaça enquanto prefeito. O Vilaça sempre conversou tudo abertamente. O Vilaça nunca foi um homem de se fechar para conversar, ele falava muito abertamente as coisas, né? E então ele trocava naturalmente o planejamento dele, ele trazia isso com frequência. E ele compartilhava comigo. Ele sempre me pedia que lesse o plano dele, que avaliasse o que ele estava pensando. O Vilaça sempre fez isso comigo. Eu me sinto assim, para te falar bem honestamente, eu me sinto uma mulher privilegiada. Vou fugir um pouquinho da sua pergunta, mas eu me sinto uma mulher privilegiada. Eu acho que fui privilegiada desde o meu nascimento, porque eu tive um pai que foi um pai que me orientou, me ensinou e me deu essa abertura de diálogo. Tive uma família que foi muito acolhedora nesse aspecto. E quando eu me casei, eu tive um marido que foi o meu parceiro, meu companheiro, e que sempre me impulsionou, sempre me conduziu e quis que eu tivesse o meu lugar. Então, é assim que o Vilaça era comigo. E reeleição, o Vilaça ganha, é reconduzido, a popularidade aumenta muito, o Vilaça se torna um ícone, algo que eu pude notar, por exemplo, por ocasião do falecimento, é que quase toda a população tinha uma foto com ele para postar. Todo mundo postou uma foto com o Vilaça, né? E quando veio esse momento, qual foi o impacto, né? Dá para mensurar o impacto disso, de perder esse parceiro, esse companheiro? Olha, eu caminho até hoje te dizendo que eu entendo que nós estamos separados, né, por algum tempo. Caminho todos os dias entendendo que ele continua me inspirando, continua perto de mim. São muitas lembranças, né? Muitas vezes ele quis que eu o acompanhasse na política e eu me recusava bastante. Queria muito ficar no meu canto empresarial, né? Que era meu lugar, né? Assim, eu entendia que eu precisava trabalhar naquela esfera. Cada pessoa que chega perto de mim e me abraça ou conversa comigo, e ao longo desse caminhar, eu entendo que ele pertence a todos nós, na verdade, sabe? Ele conseguiu fazer parte da vida de muita gente. E eu acho isso maravilhoso, porque fazer parte da vida de uma pessoa que consegue ser importante para tanta gente, que consegue ter essa qualidade, sabe?
alcançar esse estado de ser, sabe? Eu acho isso assim magnífico. Quando foi que caiu a ficha que existia um legado de todo esse trabalho e que esse legado estava sob a responsabilidade de vocês? Foi muito rápido, né? Entre a partida do Vilaça, no momento que já vinha essa transição política, né? E acaba que a população faz um apelo que acaba chegando até nós, né? E eu acho que a população é muito responsável por isso, por nos fazer entender a importância do que o Vilaça realizou. E quando a senhora percebeu que a senhora enfrentaria uma campanha, reuniões, discursos, não é? Como se deu isso, particularmente a Cristina? Como que a Cristina encarou isso? Sou candidata. Vou pedir voto. Olha, a grande dificuldade foi... eu fui convidada pelo Renato, né, para me juntar ao grupo, pelo Renato e pelo Paulo, para que eu viesse fazer parte do grupo como vice-prefeita. O Renato seria o prefeito na chapa, e a gente levar adiante o projeto que tinha sido iniciado com o Vilaça. Era uma decisão, né? Porque existiam, claro, outras propostas. E este momento é um momento que a gente se aflige, porque eu já tinha lhe dito que nunca foi o meu pensamento, né? Sempre foi muito difícil isso para mim. E esse foi o maior momento de dor, o momento de decidir se eu ia ou se não. Mas na hora que eu chamei a minha família, conversei e a gente fez esse momento de comunhão, né, para tomar a decisão de que eu vou, porque os interesses são muitos. É o legado do Vilaça, são as pessoas que tanto lutaram para que tudo isso chegasse até onde veio, né? E essa representatividade, ela de repente estava depositada em mim e eu não podia fugir a isso. A senhora está com essa disposição para encarar esses desafios? Eu estou. Quando a senhora viu o Santinho, né? O famoso Santinho, Cristina Vilaça, vice-prefeita, qual foi a sua reação, né? Passou alguma coisa assim na sua cabeça, ver aquilo no seu íntimo, né? Olhar para aquela imagem e dizer, eu sou candidata? Olha, olhar o Santinho, olhar aquela imagem, é tudo muito novo. É como se fosse uma pessoa nascendo. É um novo ser, é uma nova identidade. É uma identidade que você está colocando... É uma nova pessoa que você está fazendo nascer neste momento e que vai trabalhar para de uma nova forma, entendeu? É uma nova proposta. E isso é o que eu estou fazendo, né? Ter visto o seu rosto num Santinho foi uma surpresa. E ver o rosto da sua filha num Santinho, candidata a vereadora. Eu tinha cogitado isso? Olha, eu acho que eu cogitava ver o rosto da minha filha no Santinho e não ver o meu. Porque era um projeto do Vilaça, né? O Vilaça tinha. O Vilaça já tinha esse projeto. A Sinara era o projeto do Vilaça. Então, na verdade, com a partida dele, aí ficou para nós essa incógnita. A Sinara viria ou não? Foi um momento também difícil, a Sinara estava grávida, a partida dele foi muito repentina e a gente não sabia se ela teria forças, né, para poder sair candidata. Então, na verdade, este era o projeto que o Vilaça realmente tinha.
A Sinara era necessariamente ela viria candidata a vereadora, né? Talvez ninguém tenha perguntado, talvez a senhora não tenha dito para ninguém, mas eu vou perguntar. A senhora votou na Sinara para vereadora? Votei. Votei na Sinara. Votou. A Qual foi Sinara é a minha emoção de vereadora. chegar na urna e votar na Sinara para vereadora? Olha, a emoção é grande e a emoção é grande até hoje. Todos os dias, quando eu escuto a Sinara discursar, eu me sinto assim... Ela surpreendeu muita gente, né? Eu me sinto extremamente emocionada. Eu acho que ela tem um potencial muito grande de trabalho. Ela tem o DNA do trabalho? Ela tem o DNA do trabalho, né? E eu acho que ela tem muito a realizar por este município. E eu espero, sinceramente, que ela coloque tudo isso a serviço, que ela mostre para o que veio, porque ela realmente tem o DNA do trabalho. Hoje há um desafio. É um desafio. Manter o legado, a representatividade do sobrenome Vilaça, mas também mostrar quem é a Cristina política. Como é que caminha esse desafio? A gente vai pedindo ajuda, a gente vai se unindo a outras mulheres, as mulheres que fazem parte desse sobrenome Vilaça, que me dão uma força extraordinária. Porque quando eu olho para cada uma delas e vejo que elas conseguem superar as dificuldades e prosseguir com os projetos e que, apesar de todos os embaraços que a gente vai encontrando pelo caminho, a gente não esmorece. Então, eu sei que eu também posso continuar. Como é que a senhora está encarando essa nova realidade, né? Uma autoridade, uma agenda extensa, muitos compromissos. Como é que a senhora consegue equilibrar isso na sua vida, uma nova realidade, né? Apesar de já ter sido a primeira-dama de Barcarena, né? Mas não se compara com a agenda da vice-prefeita de Barcarena. Como é que a senhora está encarando tudo isso? Bom, é uma vida realmente diferente, né? Nós temos, assim, compromissos que são novos, uma agenda que você... Eu entendo que é um trabalho que você está à disposição do seu município, né? Em primeiro lugar, isto. Compreendo que o mandato que você inicia e que ele tem 4 anos para você estar trabalhando pelo seu município, dedicação a ele. Então, o seu tempo é do seu município. Eu entendo muito isso assim. E que a gente precisa estar procurando aprender e compreender e conhecer. Então, é uma agenda muito diferente, onde a prioridade é o município. Tento articular isso de uma forma que eu possa atender todas as agendas e compromissos que são normais dos nossos afazeres, né? Normais e de compromissos diários com as nossas rotinas familiares, pessoais, e assim a gente vai cumprindo, né? Caminhar com o Renato, um político extremamente experiente, que se projetou, que galgou todas as etapas para chegar hoje onde ele está, reconhecido no Estado como uma grande liderança. Caminhar com essa experiência dele, ter ele como parceiro, traz muito mais segurança para esse novo momento que a senhora está vivendo? Sim. Eu gostaria de te dizer assim, que foi uma grata satisfação estar com o Renato nesse mandato. Eu tenho o Renato como um bom companheiro. Nós temos trabalhado diariamente juntos. A gente passa mais tempo junto do que, às vezes, com as nossas famílias, com outras pessoas. Despachamos bastante juntos, né? Mas a gente tem bastante afinidade e bastante também a visão igual para o município. Isso, para mim, foi bastante importante. A dona Cristina, fora da política, fora dos compromissos oficiais, tem uma vida
é mãe, é vó, né? É filha, a senhora mora com a sua mãe, né, Sim. também. E nesse tempo, fora desse intervalo oficial, né, quem é a Cristina aqui? Olha, a Cristina tem uma vida muito simples, tá? Eu sempre fui uma mulher muito caseira, muito dedicada à família, muito pouco de badalações, né? E mais de estar mesmo no meio da minha família, de ambientes mais de amigos, Reservados. assim, bem reservados. E geralmente quando eu não estou trabalhando, eu estou mesmo dedicada aos meus netos. Este é o meu lugar confortável nos últimos tempos. Curte bastante os netos. Muito, muito, muito. A senhora tem outros hábitos também na sua intimidade? Sim, geralmente eu gosto muito de estar na minha casa, gosto de estar recebendo na minha casa, recebo bastante a minha família, né? Alguns amigos, algumas pessoas que a gente, conhecidos antigos, pessoas da nossa convivência, né? Já de longo tempo aqui na Vila dos Cabanos, né? Não tenho viajado muito, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto de viajar, gosto de conhecer lugares, conhecer as culturas dos lugares, é uma coisa que eu gosto. Mas pela nossa rotina e por esse tempo, né, atual, é uma coisa que eu tenho estado um pouco afastada. Ainda não conseguiu tirar férias? Ainda não, mas eu gostaria de voltar a fazer, quando o tempo permitir. E agora, uma mulher bem-sucedida, acredito, e a gente vê isso transparece, uma mulher realizada profissionalmente, que viveu muitos anos, né, com a mesma pessoa, constituiu uma família, mas hoje está aí desfrutando de um prestígio, vice-prefeita. Isso, de certa forma, assim, atrai, né, olhares de alguém que olha hoje para a dona Cristina, né, como uma mulher, né, uma viúva, né, mas ainda uma mulher, ainda na sua idade, né, na flor da idade, jovem, jovial, sorridente, carismática, né? Como é que é isso na sua vida? Né? Como é que está o coração da Cristina? Obrigada. Dá tempo de pensar nisso? Obrigada aí pelos elogios, mas olha, eu estou bem tranquila, tá? Eu estou bem tranquila, eu sou uma mulher assim bem... Eu acredito que eu sou bem resolvida nisso, tá? Eu vou te dizer que há muito tempo que eu estou em paz com o meu coração, né? Eu levo a vida com uma tranquilidade e eu acho que essa paz, sem essa aflição de ter necessariamente uma companhia, né? Isso talvez seja isso que me dê a tranquilidade no meu dia a dia, né? E eu vivo de bem comigo mesma, né? Esse estar com a minha família, com os amigos, gostar realmente de ter a oportunidade de sair, de viajar. Eu gosto de ler, eu gosto de bons filmes, né? Então, tudo isso preenche a minha vida. E o trabalho me preenche muito. Isso é uma coisa que eu trago de muito tempo. Então, eu acredito que a gente está daquele jeito, deixa a vida levar e as coisas... Deus sabe como que tem que ser. Tá certo. A gente está caminhando para terminar agradecendo essa receptividade, o seu carinho, né, essa abertura. E eu acredito que como é importante para as pessoas que admiram a história do Vilaça e que agora passam a conhecer a história da Cristina. Então, para terminar, quem é a Cristina que ninguém conhece? Olha, a Cristina é uma mulher que gosta da vida, que gosta muito de trabalhar, que entende que o trabalho é fundamental para a vida, que entende que a vida é feita das alegrias que vêm através das nossas conquistas, que a família é a base de tudo e que a importância de Deus em
em nosso caminhar é talvez a condição primordial de tudo. Mas também que nós precisamos de ter amigos, porque eles dão o suporte para todos nós, nos dias alegres, nos dias tristes, e assim a gente vai costurando uma vida que vai fazendo uma colcha, sabe? É como se fosse uma colcha de retalho que vai crescendo e a gente vai fazendo com que a nossa vida fique cada vez mais colorida, mais bela. E eu acho que isso é o que nos traz a alegria, o equilíbrio e o prazer de uma vida bem vivida. Eu acho que isso é a Cristina. Sinara, primeiro eu quero te dizer que como publicitário, eu queria ter tido a ideia desse slogan, o DNA do trabalho. Não sei quem foi, mas de antemão, dei os parabéns para a pessoa, porque traduz exatamente, acho que esse momento que você está vivendo, né? Você surpreendeu muita gente, né? Com o seu desempenho, já desde a campanha. E trazer o slogan já traduz a responsabilidade do legado. Mas como foi assumir? A dona Cristina falou que você já conversava com o seu pai, que ele conversava isso com você. Como que você ouviu pela primeira vez isso e como você recebeu essa informação do seu pai, do desejo que ele tinha de que você desse continuidade ao legado político? Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade desse momento, né, da gente estar conversando, contando um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo, você e sua equipe. Pois é, isso na verdade foi uma conversa desde o ano de 2016, da reeleição do meu pai, que realmente foi um momento que eu me envolvi na campanha política, vivi muito de perto isso com ele. E naquele momento ali acendeu em mim a vontade de realmente me candidatar. Ele já tinha me convidado anteriormente para vir nesse momento e eu não aceitei porque eu tinha acabado de ter meu primeiro filho. Meu grande sonho sempre foi ser mãe e eu sentia que eu precisava viver aquilo dali do jeito que eu queria viver. E ele me respeitou, mas eu tive a chance de viver a campanha com ele, de me apaixonar mais ainda por política e de entender que se ele tinha uma visão de mim positiva para Barcarena e eu enxergava uma Barcarena que precisava mesmo de pessoas comprometidas, por que não? Então, de lá para cá, a gente veio conversando sobre isso e foi um compromisso que eu assumi com ele. E após a partida, eu entendi que eu precisava mais ainda assumir tudo aquilo ali que eu combinei com ele, que ele me pediu e seguir em frente, recomeçar, né, uma caminhada política. E quando você percebeu que você estava realmente, de fato, candidata, não é, registrada no Tribunal Regional Eleitoral, foto para a urna, não é? Todo esse processo, quando você se deu conta que realmente agora não tem jeito, tô dentro, né? O que passou pela sua cabeça? Ai, acho que eu não consigo nem me lembrar, porque foi tudo tão rápido, tão rápido. A gente viveu numa intensidade tão grande quando a gente está, né, dentro de tudo aquilo. Existe um lado burocrático de tudo isso que para a gente é muito desconhecido quando a gente não está dentro, né? Mas assim, fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Eu trabalhei o período eleitoral assim, porque apesar de ser filha de uma das maiores figuras políticas do nosso município, eu não tinha uma caminhada própria, uma caminhada pessoal, porque meu pai ele sempre respeitou muito ele ser o prefeito e o envolvimento familiar em tudo isso, né? A gente sempre fez parte, como a mamãe te falou, mas no bastidor. A gente sempre apoiou, a gente sempre ajudou, mas ele sempre fez uma divisão muito coerente de tudo isso. Então ali, naquele momento, eu enxerguei que eu precisava começar a criar uma imagem minha, da Sinara. Foi exatamente aí que surgiu o início do slogan e dessa caminhada, porque nas últimas eleições nós éramos mais de 200 candidatos a vereador, e aí quando você tem pouco tempo e poucas palavras para tentar se descrever, se destacar,
Aí você para e pensa, como é que eu vou fazer isso? E o que me diferenciava dos outros, né? O DNA. Porque todo mundo poderia ter a vontade, ou a experiência, né? Ter a história, trazer tudo isso, mas o DNA era só eu que tinha, né? Aquela oportunidade era o meu diferencial, era a minha chance de me apresentar para todo mundo. Então a gente começou Não te causou exatamente... nenhum desconforto ser apontada como a candidata que era a filha do Vilaça? Não, pelo nenhum contrário. Para mim isso é um grande orgulho. Um grande orgulho. Eu sempre brinco com a mamãe e falo assim, antes eu era só a filha do Vilaça, só entre aspas, né? Porque isso já é muita coisa. Eu era só a filha do Vilaça, agora eu sou a filha do Vilaça e a filha da Cristina. A primeira vice-prefeita. Exato. Então aí no meio desses dois eu venho construindo a minha história, o meu nome, sabe? Mas com duas bases muito fortes, que são meus dois grandes, maiores exemplos de uma caminhada pública e de ser humano, realmente, na vida, assim. Não me causou nenhum desconforto, não me causa, porque até hoje as pessoas, mesmo eu sendo vereadora, mesmo, né, tendo meu cargo, as pessoas ainda falam assim, não é a vereadora, a filha do Vilaça, a filha da vice, sou eu mesma. E eu falo de peito cheio de orgulho de tudo isso. Quando veio o resultado, né, que a senhora tinha conseguido o número de votos suficientes, eleita vereadora, e a partir daí apenas a expectativa para a posse, nesse processo aí, como é que ficou o seu coração, as expectativas, né? O que você imaginava e de repente você se depara com a realidade, como foi esse processo? Foi tudo muito novo, muito novo. A gente sempre viveu do lado do executivo, então a gente tinha uma ideia de como seria uma caminhada do executivo. Mas a visão legislativa de tudo isso era uma novidade muito grande para a gente. Para a gente, que eu digo, para mim, para minha equipe, para minha família, né? Para a gente tudo isso é muito novo, a gente está aprendendo todos os dias. Como a gente teve umas eleições, a última, né, foi muito tardia, a gente teve pouco tempo entre o resultado real, né, de estou eleita, e até a posse mesmo. Foram dias ainda que eu vivi meio... Será que é verdade? Como é? Não, agora eu sou vereadora, né? Como é que vai funcionar isso mesmo? Eu tinha uma ansiedade muito grande de começar. E eu te confesso que, assim, em alguns momentos eu até me senti muito frustrada, porque eu imaginava que eu poderia realizar determinadas coisas numa velocidade que eu entendi que não me seria possível, né? Porque a gente tem burocracias, a gente tem procedimentos, né? Então a gente precisa ter conseguir se acalmar. Acho que é uma maturidade, né, de conseguir nos colocar assim mais calmos. Sem contar que existe a expectativa da própria população, né? É a filha do Vilaça, o que ela vai fazer, né? Então, como é que você conseguiu lidar com isso? Expectativa, realidade, né? Ainda estou lidando. Não é dizer que eu já... Não, eu lido com isso todos os dias. Eu acho que quando a gente fala a palavra legado, né, como eu escutei na sua entrevista com a mamãe, e escuto muito durante essa caminhada, é muito positivo, mas a gente também tem um lado, não é que é negativo, mas é um lado que é mais pesado de tudo isso, porque ao mesmo tempo que isso é bom, isso te traz muitas responsabilidades, né? Você lida com a expectativa e mais do que a expectativa, a esperança de muita gente, né? Então, não é te dizer que eu já entendi como lidar com tudo isso, mas todos os dias eu procuro dar o meu máximo, fazer aquilo que está ao meu alcance, com dedicação, que foi a forma que eu aprendi, né? E poder realizar o máximo que eu puder, mas também entender que nem sempre eu vou conseguir fazer tudo e que tudo bem também, né? Que a gente tem uma caminhada longa. São 4 anos Só começando. Exato, são 4 anos de mandato, a gente está no início do 2º ano. Então, assim, a gente tem que ter essa calma de entender, mas é diário, né? Saber dominar isso, assim, é diariamente. E como vereadora, eu tenho uma visão como imprensa, e eu percebo que a população, a nossa população, ela ainda é muito ausente do dia a dia, do que acontece na vida pública, né? A gente como imprensa, a gente acompanha diariamente, são eventos, são realizações, são projetos que vão dar resultado a curto, médio e longo prazo. Então, crescimento, de expansão, de consolidação dos micro, pequenos empresários, eu vejo muitas ações acontecendo em Barcarena, mas eu percebo que
essa informação não chega no cidadão. Aí eu não entendo se, como órgão de imprensa, será que eu não estou conseguindo transmitir? Ou será que está faltando, você como vereadora, ali no convívio do Poder Legislativo, você acha que falta mais a participação efetiva da população em conhecer o que cada vereador está fazendo pela cidade? Eu acho que falta, né? Porque eu acho que é natural do ser humano não se interessar pela política, né? A gente não tem naturalmente esse interesse. Às vezes a gente fala assim, prefiro não me envolver. Às vezes está passando até no jornal, muda de canal. Mas o ser humano precisa entender, né? Vamos falar para uma realidade muito do nosso país. O brasileiro, ele precisa entender que a mudança da política está em cada um de nós, né? E se a gente não se interessar, quem vai se interessar, né? Pelo nosso presente, pelo nosso futuro. Então, eu acho que, falando pelo cenário barcarenense mesmo, eu acho que as pessoas, os cidadãos, eles precisavam se dedicar um pouco mais a, pelo menos, escutar. Hoje a gente tem tantos órgãos de imprensa que já se disponibilizam a pegar uma sessão que muitas vezes é cansativa porque nós temos, né, o nosso rito, mas eles já fazem de uma maneira mais compacta para apresentar para a sociedade. A gente, como vereador, eu pelo menos procuro sempre fazer isso, trazer resumos do que está acontecendo no município, resumos das sessões, para que eles possam estar olhando e lendo, pelo menos sabendo que aquilo ali está acontecendo. Porque é difícil a gente entender uma coisa que não é o nosso dia a dia, mas pelo menos você saber que aquilo ali está existindo, que alguém está olhando, que alguém está fazendo, acho que isso já começa a despertar na gente esse interesse, né? Então, eu acho que falta um pouco da população ter esse olhar mais cuidadoso e saber que precisa ter o interesse para que as coisas possam começar a mudar, né? E não simplesmente não querer sair da sua zona de conforto, porque eu sempre falei isso. Eu não estava satisfeita do jeito que as coisas eram feitas e entendi que eu poderia ter a oportunidade de colaborar para que as coisas fossem um pouco melhor, pelo menos dentro da minha visão. Se cada um de nós tivermos um pouquinho disso dentro da gente, quem sabe a gente não consegue começar a fazer uma diferença maior. Os seus filhos, eles têm a dimensão da sua representatividade, filha do ex-prefeito, o avô um ex-prefeito querido, a avó vice-prefeita, a mãe vereadora, como é que fica a cabeça deles com toda essa história? Acho que eles ainda são muito novinhos, né, para entender real essa dimensão. O meu mais velho hoje está com 6 anos e a minha caçula com 2, né? Então é esperar muito assim, que eles consigam. Ainda mais quando a gente cresce no meio de tudo isso, a gente perde um pouco, né, da percepção real de tudo isso. E às vezes eu vou na praia, aí a minha mãe às vezes chama a atenção, Sinara, olha a roupa que tu tá indo, porque tu é uma vereadora, uma figura pública, né? Às vezes a gente tem que se colocar e lembrar disso. Então, para as crianças, então, eu acho que isso é muito mais desconhecido. Uhum. Mas eles sabem que eu sou vereadora, sabem que a minha mãe é vice-prefeita, sabem que o avô foi prefeito no município, sabem que a gente tem compromisso com o município. Eles questionam alguma coisa, perguntam? Eles sentem muita falta, às vezes assim, chega um final de semana que a expectativa é de que estudei a semana inteira, final de semana eu vou ficar com a mamãe, a gente vai fazer alguma coisa. E a gente trabalha muito no final de semana, né? Porque temos muitos eventos, temos nossos compromissos. Então, aí eu falo, filho, hoje a mamãe vai trabalhar. Mas hoje é sábado, eu nem estudei, né? Tipo, como é que a senhora vai trabalhar se eu não fui pra escola? Falei, mas é assim mesmo, são os compromissos, a gente tem as nossas obrigações, né? E como é que a senhora está se encontrando, né? A Sinara está se encontrando na política, né? Está se realizando, está sonhando, está fazendo planos, né? Como é que está esse processo aí já entrando no seu 2º ano de mandato? Eu confesso assim que eu me encontrei na política. Eu gosto muito do que eu faço. Eu adoro. Tem os momentos difíceis, como em qualquer profissão, né, que a gente vai escolher, tem nossos dias que não são fáceis e tudo mais, mas eu adoro a minha profissão, eu adoro lidar com o público, eu gosto muito de tudo isso, então para mim, assim, não é um sacrifício, eu realmente me encontrei nesse caminho. E eu acredito muito, quero que Deus me dê a oportunidade, saúde e coragem para continuar buscando o crescimento nessa vida pública. Sempre falo isso porque, Sinara, tu quer deixar de ser vereadora para ser outra coisa? Quero, se isso for o melhor para Barcarena, se isso for melhor para o lugar onde eu estiver inserida, né? Se a gente tem a chance de aumentar as nossas boas ações, o nosso trabalho,
por que não a gente buscar isso, né? Então, sim, eu tenho meus planos, nós temos os nossos alinhamentos, falo nós porque tudo que a gente faz é sempre muito uma decisão familiar, né? A gente sempre busca esse apoio, essa conversa. Então, a gente sempre conversa sobre isso, temos nossos planos, nosso caminhar, se Deus quiser, para frente e para cima. Alguém que olhe para a Sinara, vereadora, né, com todo esse legado, como é que a senhora consegue conciliar a sua vida, né, pessoal, particular, né, com tudo isso, né? A senhora está namorando, né? As redes sociais não mentem, né? Mas você acha que assusta alguém que se aproxima da Sinara para namorar? Poxa, vereadora, filha da vice-prefeita. Eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim. Não posso falar muito porque não estou do outro lado, mas eu acho que sim. Mas, assim, o conciliar de tudo isso, sinceramente, não existe. A gente tenta dar um jeito, né? A gente tenta levar os filhos, às vezes, para o trabalho, né? Vai ter um evento, eu consigo levar as crianças, é um final de semana, eu procuro levá-los comigo. A gente tenta conciliar dessa forma, mas equilíbrio real e dizer que a gente dá conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, não. Porque a agenda está o tempo inteiro mudando. Exatamente. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Ele colocou ao meu redor. Que eu digo que eu tenho uma rede de apoio que me permite hoje estar onde estou e fazer o que eu faço, né? A minha assessoria, eles são incríveis comigo. Não tenho nem o que falar deles. A minha família sempre me apoia. Então, o meu namorado também é muito parceiro, tem sido muito parceiro. Então a gente procura equilibrar, né? Mas dizer que a gente dá conta de verdade de tudo, eu acredito que não. Se alguém te falar que dá conta de equilibrar tudo isso, eu duvido muito. Mas a gente vai dando conta e eu acho que essa rede de apoio, ela conta muito para eu conseguir levar isso em frente. A senhora já disse que quer saúde para trabalhar ainda por muito tempo por Barcarena. Eu quero concluir perguntando para a senhora o que a população pode esperar da Sinara, que está entrando no seu 2º ano de mandato, que tem vontade de continuar, que quer estar à disposição da população. Quem é a Sinara que Barcarena vai conhecer ainda? A gente está lhe conhecendo. Sim. Então, quem que nós vamos conhecer? Qual é a Sinara que nós vamos conhecer na política? Você já conheceu uma Sinara que eu construo um pouquinho mais a cada dia. É uma pessoa que, assim como os meus pais, eu tenho me visto apaixonada pelo trabalho. Eu realmente gosto muito de dedicar o meu tempo a tudo isso. E, assim, esse 2º ano eu acho que eu aprendi algumas coisas. E eu tenho 12 meses aí de muito trabalho, de muitas ações positivas para entregar para Barcarena. Não somente 12, mas eu vou falar desse ano, né? Vocês vão receber uma vereadora que vai procurar todos os dias estar mais presente em cada comunidade, se fazer mais participativa em tudo, porque a pessoa que me ensinou a fazer o que eu faço hoje foi meu pai. E a maneira dele fazer foi do lado do povo. Então, eu não consigo enxergar um caminho diferente desse. E eu quero muito que a população de Barcarena me dê essa oportunidade, como foi durante a minha campanha. Não teve uma porta que eu bati que ninguém tenha aberto e olhado para mim e falado assim, pode entrar, você é bem-vinda. E eu fui bem-vinda pelo trabalho de um homem que se dedicou de verdade a esse município e recebeu e recebe todos os dias, tenho certeza, em forma de luz, toda a gratidão do povo barcarenense. Mas eu quero trabalhar muito para essas portas nunca se fecharem para mim. Nossa conversa agora é com a doutora Érica Vilaça, que tem surpreendido nos últimos dias com a sua presença, sua atuação agora à frente também da coordenação da diretoria da OAB Subseção Barcarena. Seja bem-vindo ao programa Barcarena Online e obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história. Afinal de contas, nós estamos aqui para conhecer quem são as mulheres por trás do sobrenome Vilaça. Quem é a doutora Érica por trás desse sobrenome de tanto peso em Barcarena? A Érica? A Érica é uma pessoa normal, como qualquer outra. É uma profissional, uma mãe, uma amiga, uma filha, uma mulher. É uma pessoa normal, não tem. A Érica participou
de perto dessa entrada do seu pai na política? Todas nós participamos nos bastidores, todas nós apoiamos, ficamos ali dando suporte, comparecíamos nos eventos quando em época de política. A família sempre foi o esteio, né, do Vilaça. Então, mesmo que nós não aparecêssemos publicamente, no final do dia nós estávamos lá com ele, sempre que ele precisou. E quando não precisou também, porque família é isso. É verdade. Você está com 6 anos, formada em Direito, passou no exame da ordem antes mesmo de concluir, não é, a sua faculdade, estagiou, fez todo o processo. E como foi lidar com tudo isso, com esse processo profissional, acadêmico, sendo a filha do prefeito? Interferiu? Ajudou alguma coisa? Nós, ainda na época do colégio, minhas irmãs e eu mudamos para Belém. Então, nós passamos na faculdade morando em Belém, passamos toda a faculdade morando em Belém, e depois, cada uma foi formando e foi gradualmente voltando para o município. Então, dentro da faculdade e na nossa rotina, ser filha do Vilaça era como era dentro de casa, era apenas uma pessoa comum. Não era o Vilaça político, era o Vilaça pai. Então, nós não tínhamos esse impacto, essa influência dele nas nossas vidas, fora a parte, no sentido de, olha, é a filha do Vilaça. Não, graças a Deus, não existiu isso fora daqui. Quando eu digo graças a Deus, eu falo porque às vezes as pessoas acham que por ocorrer um reconhecimento, alguma coisa, nós teríamos benefícios, privilégios, predileções, e não, isso não existiu na nossa vida. Podem pensar que sim, mas não é uma realidade. Eu falo até isso, um exemplo disso, foi quando eu consegui o meu estágio, quando eu comecei a estagiar no meu segundo semestre da faculdade, eu consegui um estágio voluntário, passei no Fórum Criminal, eu estagiei na 3ª Vara Criminal com a doutora Eva Amaral, nunca esqueço dela. Em Belém? Em Belém. Passei 1 ano estagiando voluntário, eu era apenas a Érica, não existia privilégios e nunca existiu. Isso é bom para a gente aprender e é bom para que as pessoas vejam também que não... E agora, morando em Barcarena, e o seu esposo assumiu o desafio de participar mais ativamente do engajamento social na cidade e fazendo isso através da ordem, né, que vocês fazem parte e que representa o trabalho de vocês. E como foi que você encarou esse convite, né, para fazer parte da diretoria da ordem? Você é a diretora financeira, né, da subseção Barcarena. Como foi esse processo? Inusitado. Foi e está sendo um desafio. Quando ele fez o convite, eu pensei, será que eu preciso de mais um compromisso na minha vida? Porque a nossa rotina ela é muito intensa, mas olhando a necessidade da nossa classe, da sociedade, eu falei assim, se veio até mim é porque é para ser. Então eu topei, estou me descobrindo ainda dentro da ordem. A OAB ela tem um papel fundamental para a sociedade, ela representa a sociedade, ela representa o cidadão, ela é fundamental. Então, a gente precisa... Barcarena ainda não tinha não tem ainda, a gente vai trabalhar para isso, essa visibilidade da importância de ter uma representação da OAB dentro da cidade. Então, é isso que a gente já começou a buscar e vai lutar nesses 3 anos que vão seguir. Mas não é fácil, eu topo tudo, eu sou parceira, a pessoa, não só do meu companheiro, como a família, amigos, posso não concordar, mas se eu ver que aquilo é certo, eu aceito, eu vou atrás, eu te ajudo no que eu puder. E foi assim que eu fiz quando eu topei aceitei o convite do Daniel, foi nessa, eu sou tua parceira, eu vou junto, a gente vai trabalhar e eu me mergulhei de cabeça. E a gente está indo devagar, só são 3 meses até agora. Acontecendo, né? E não é fácil, mas
é um desafio a mais e, com certeza, se Deus quiser, uma vitória a mais. Você assistiu seu pai até o último dia de vida, trabalhando na política, né, sendo querido, prestigiado pela população. Então você acompanhou esse processo de entrega, né, que ele deu para o município. Como você encarou vendo a sua mãe agora e a sua irmã fazendo parte desse processo? Eu vejo como uma sequência, uma continuidade. O que o papai, o que o Vilaça fez para o município, ele vai ser ad eterno. Ele deixou assim, ele jogou uma fiasca, um fiapinho, e que transformou e que vai continuar, vai seguir. E quando a minha mãe, a minha irmã, elas decidiram vir dar continuidade, no começo eu fiquei temerosa, todo mundo sabe, eu fiquei assim, será? Não por achar que elas não teriam capacidade, isso eu tenho certeza e está comprovado, mas pelo medo da exposição, pelo medo da cobrança, porque nós somos os bastidores, então a gente sabe o que durante todo esse tempo o papai passou. Então, você vê que a sua mãe, que a sua irmã estão se lançando e que podem passar por isso também, assusta. Mas vê-las construindo frutos, né, construindo história, colhendo frutos, ver que elas estão realizadas, paga qualquer sentimento, tira qualquer medo e dá muito orgulho. Mas não é fácil. Não é fácil porque a política ela é boa, mas às vezes ela te maltrata. Ela te maltrata. Então o coração fica, mas fica. E a política para a Érica? Tá só para a mãe e para a irmã? Tá só para a mãe e para a irmã. A Érica vai dar apoio no que precisar de bastidores. A Érica vai dar apoio nos bastidores. Não pensa em um dia se colocar à disposição de concorrer a um cargo eletivo? Não, hoje não. Eu me coloco à disposição da sociedade porque precisar, junto com a instituição, com a OAB, que também é uma forma de política, mas a política pública para a Érica os bastidores. eu aplaudo quem está à frente. Doutora Érica, eu quero agradecer a sua participação. É muito importante para a sociedade, para as mulheres, nós estamos numa data emblemática, nesta semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e entender, né, fazer as pessoas entenderem, a sociedade entender que existem mulheres com histórias próprias, com desejos próprios, que estão construindo seus próprios legados, né, que vai além de ter apenas um sobrenome, mas cada uma de vocês tem uma identidade. Isso, para as mulheres que estão assistindo, é uma representatividade muito grande. Ou seja, cada uma delas podem e devem ser agentes de suas próprias histórias, de seus legados, podem construir suas histórias. Eu acho que é isso que representa esse momento que nós estamos tendo a oportunidade de contar para a população barcarenense, conhecer quem são as filhas do Vilaça, o que elas estão fazendo. Na cabeça de muita gente, eram as filhas que iam viver da herança, né, de indicação, que iam sobreviver apenas e basicamente em cima de um sobrenome. E conhecendo a história de vocês, a gente percebe que é totalmente ao contrário. Vocês estão, de fato, construindo com trabalho e esforço a história de vocês. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente e com tantas mulheres e tantas pessoas que vão assistir o nosso programa. Então, além do sobrenome Vilaça, quem é a Érica hoje para o município de Barcarena? Rafael, sem fugir da tua... Eu vou responder. A tua fala, ela me rememorou ensinamentos básicos que nós tivemos dentro de casa, tanto do papai quanto da nossa mãe. Vocês estão sendo criadas para serem mulheres independentes que não vão depender de homem nenhum, de pai nenhum, de mãe nenhuma. Vocês precisam fazer por vocês, ser vocês.
para que lá na frente vocês olhem para trás e vejam o que vocês construíram. Estudem, trabalhem, construam para vocês. O que vier, agrega. Eu acho que isso é muito importante. Foi a nossa base, nossos ensinamentos. Sempre fomos protegidas, não tem como dizer que não, mas fomos criadas com a realidade e que a vida ela é dura sim, ela bate sim, que a gente tem que estar pronta para superar qualquer coisa. Então, agradeço imensamente a eles por isso, né? Agora, o que a Érica hoje para a Barcarena, hoje eu volto para o meu início da entrevista, eu sou uma profissional que contribui no dia a dia para quem está à minha volta, para os meus clientes, na minha área de atuação, da advocacia. Hoje eu sou mãe, né? Então eu estou para o meu filho, que deve é. Sou irmã, filha, amiga, sou cidadã. Então eu sou uma Érica bem comum, fato, e isso é ótimo, porque eu sou normal, Então, é isso, eu sou feliz, sou realizada e espero poder contribuir com Barcarena e qualquer pessoa que precise de mim e me procure. E agradeço o convite, uma oportunidade bacana para que a gente consiga externalizar nossos sentimentos, né, e que as pessoas vejam que nós somos normais, comuns e que está tudo certo. E eu agradeço de coração a oportunidade. Dona Érica Cristina é a filha mais velha do saudoso Antônio Carlos Vilaça, mineira, 9 anos em Barcarena, a convite do Vilaça. E como foi encarar essa realidade de ter um pai que saiu de tão longe e conseguiu construir uma história tão bem sucedida, tão longe de casa? Foi, na verdade, fiquei um pouco arredia, né, com a possibilidade de vir para cá. Mesmo que eu tinha tido contato com ele todas as férias, né, eu estava aqui presente com a Cristina, com minhas irmãs, com as minhas tias, né, mas mesmo assim foi um pouco, deu um receiozinho, né, cidade nova, mesmo sendo com a família aqui, mas foi gratificante, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha a imagem do meu pai, né, de pai. Quando cheguei aqui com aquela imagem empresário, amado por todos, porque não foi somente com a política que ele foi reconhecido. Isso. Foi primeiramente como empresário, como cidadão já daqui, né, vindo para cá. Então, assim, já cheguei maravilhada com o que eu estava vendo. Com medo, mas maravilhada com tudo que eu estava enxergando e vendo do meu pai. A senhora é filha do primeiro casamento do Vilaça? Sim, não um casamento, de uma namorada. Isso. Mas a senhora sempre teve um excelente relacionamento com a dona Cristina, uma convivência muito próxima com as suas irmãs? Sim, sim. Desde a época de namoro dos dois, eu já tinha convívio com a Cristina, com a família dela, principalmente. O pai trabalhava no trecho, estrada, então ele me levava para Uberlândia, né, cidade dela. O Vilaça foi caminhoneiro. Isso. Ele me levava nas viagens, fim de semana, para passar o fim de semana com ela e a família dela. Então, e eu era muito querida por eles todos, né? Então, ficava esperando a semana inteira para poder viajar, para ir para lá, para poder passar o fim de semana com ela. Então, desde o começo de namoro deles, eu sempre fui muito bem tratada, assim, com ela, assim, um afeto. Como é que a senhora encara essa realidade, transitando hoje em Barcarena e vendo que o legado continua? Apesar de nós termos perdido, né, o Vilaça, mas ele escreveu o nome dele, isso é fato, escreveu o nome dele na história política de Barcarena e conseguiu transferir isso, né? Hoje a dona Cristina, vice-prefeita, a Sinara, vereadora. Como é que você enxerga essa realidade, essa admiração da população pelo seu pai? Como é que você lida com isso? Eu lido com muito orgulho. Até hoje eu falo que mesmo qualquer lugar que a gente vá, que quando as pessoas verem que você que é a filha do Vilaça,
a emoção continua a mesma, de admiração, mesmo de antes, né, da nossa perda dele, mas e depois, continua a admiração, não acabou, não foi esquecida. Eu tenho certeza que não vai ser esquecida mesmo. Então, eu fico lisonjeada e orgulhosa demais disso, demais. Eu não tenho orgulho de, que é filha do Vilaça, não, eu tenho orgulho da pessoa, do pai, sabe, do que ele fez realmente por todos, né, por quem ele sempre amou mesmo. Tinha um Vilaça que a gente não conhecia? Papai era muito sincerão, sabe? Assim, tipo assim, o que ele era com a gente, ele era também fora, sabe? Nas horas das puxadas de orelha, ele também tinha fora. A hora do tratamento especial com a gente, também tinha com quem de fora. Então, papai, assim, diferente do que ele era na rua, nunca cheguei a enxergar ele diferente do que era na rua, não. Do que era com a gente, do que era coisa. Do que era a simplicidade dele, que ele tinha entre família, é o que ele tinha também fora. Como você enxerga a história do seu pai, tendo conhecido ele, né, vindo ao mundo, né, como filha, conhecendo ele numa realidade de caminhoneiro, labutando ali duramente no dia a dia, e de repente ver que ele se torna alguém tão querido, tão importante para a história de uma cidade? Como é que você vê essa história assim na sua cabeça, no seu coração? De tudo que eu acompanhei, tenho já 42 anos, né, de vida. Desses 42 anos, mesmo não estar com ele, né, meus anos todos de criação próximo dele, porque eu fui criada pela mãe dele, né, pelas tias, fora. Então eu vi ele muito pouco, assim, que eu falo assim, como ele viajava, era de trecho, mas o que eu tinha em mente que eu sabia que ele não ia ser um mero pai, um mero Ele não ia esposo. passar anônimo por esse Não mundo. ia, não ia. Você enxergava isso nele? Enxergava pelo tamanho do coração, não tinha como. Ele é o mais velho da família, dos irmãos, e eu via isso, eu aprendi isso. Ele acolheu todos, e eu sabia que a vida dele seria isso, acolher a todos debaixo da asa, como ele fez com todas nós também. O que ele pôde, ele acolheu, e todos que assim necessitavam dele, que precisavam dele, ele nunca deixou de. Então eu sabia que ele não ia ser simplesmente Antônio Carlos Vilaça, ele ia ser o Vilaça mesmo, de tanto orgulho pra gente. E a política? Na sua vida? Como a minha irmã disse, a Érica, né, a gente sempre ficou mais nos bastidores. Eu, sinceramente, em meio à final, eu tive realmente um grande vontade, um grande sonho de estar dentro da política mesmo. Tive isso realmente, eu não posso negar isso não. Só que com o passar dos acontecimentos que veio, eu já fazia, tipo assim, que é de mim mesmo, quem me conhece, né? E eu achei que na política eu poderia ter um espaço melhor, um espaço mais amplo. Mas com os acontecimentos, um sonho foi mais para um lado e eu já estou seguindo o outro. Então, mas já passou, sim, pela mente, assim. Hoje não, mas passou, sim. Dona Lara Vilaça. Lara caçula, não é? Era bem jovem ainda quando o pai decidiu entrar na política. De repente, quando você viu seu pai estampado em cartazes pela cidade, o que passou pela sua cabeça ao ver tudo isso? Olha, quando meu pai começou essa caminhada política, eu era muito novinha, eu tinha 12 anos. Então, para mim, eu acho que tudo era uma diversão, era incrível. Confesso que a gente sempre teve uma angústia, um temor por saber como seria isso. A gente estava saindo de um meio que eles eram totalmente empresários e estavam indo traçar um novo caminho e bem de cima, né? Não foi uma caminhada, um degrau. Ele simplesmente decidiu, quero ser prefeito
Então a gente tinha um temor de como isso ia ser, mas era uma diversão. Para mim era uma diversão, eu achava o máximo participar de todos os comícios. Ele levava a gente em tudo que era comício, em tudo que era reunião na casa das pessoas. Então a gente ia para a escola, a gente ia sair da escola, a gente já ficava animado, na expectativa de onde é que a gente ia, onde ia ser a reunião à noite, onde é que ia ser à tarde. Então foi muito divertido e muito prazeroso participar disso, assim, mesmo que novinha do lado dele, ter essa lembrança hoje de como foi bom aqueles momentos juntos. E se você, apesar naquela idade, né, como que você imaginava, assim, meu pai vai ser prefeito? Qual era a sua expectativa, mesmo como criança? Você gerava alguma expectativa na sua cabeça? O meu pai vai ser prefeito de Barcarena. O que você imaginava que ele poderia fazer? Como seria? Como eu morei, naquela época, eu tinha morado em Barcarena a minha vida toda, eu via algumas fragilidades que o município tinha, o quanto era um município pouco desenvolvido. Então, eu achava, meu pai era meu super-herói, né? Então, eu achava, nossa, ele vai entrar, vai ser prefeito, em tudo que ele poderia fazer para melhorar a cidade de Barcarena mesmo. Isso já passava pela sua cabeça? Já passava pela minha cabeça. E quando veio a derrota, o resultado da primeira eleição, poucos votos de diferença, e quando você viu ali, meu pai não ganhou, né? Foi angustiante para você? Foi muito triste pra gente, muito decepcionante, ainda mais porque, principalmente a gente sabia a capacidade dele, o quanto ele poderia fazer pelo município. Então, pra gente foi muito triste ver a derrota, ver a decepção também que ele ficou e ver o quanto, poxa, ele não vai poder realizar tudo que ele tinha programado, tudo que ele tinha sonhado pro município. E gerou um sentimento de frustração para poder recomeçar. Como que você encarou o recomeço dele, a decisão dele de ser candidato novamente? Eu encarei ele como muito corajoso. Acho que é a pessoa que eu sempre vi nele mesmo. Meu pai, eu sempre tive essa admiração de achar um cara corajoso, ambicioso, assim, de querer lutar pelo aquilo que ele entendia que era o caminho que ele queria fazer, porque naquela época ele tinha total tranquilidade de voltar para o ramo empresarial dele. Ele tinha empresa completamente bem sucedida, bem estruturada, então ele podia simplesmente encarar como, tá bom, vou voltar ali, mas não. Isso fez com que mais ele quisesse e mais ele se preparasse para viver essa fase política. Fez ele entender que, opa, eu não sou político, eu sou empresário. Talvez eu precise me preparar para ser político, para enfrentar esse cargo. Não era só querer ser bom, ele precisava ter uma preparação. Então isso fez que contribuiu, esse processo, mesmo com a derrota, contribuiu para ele se preparar para um segundo momento? Eu acredito que contribuiu muito para ele crescer e ter conseguido fazer o que ele fez. Quando a vitória veio, você vibrou muito com o resultado? Com certeza. Meu pai é prefeito. Com certeza. Você tinha 17? Tinha 17 anos. Foi incrível ver que ele tinha conquistado aquilo que ele estava ansiando por tantos anos, assim, tanto que ele lutou por aquilo. E paralelo a isso, você seguiu a sua vida, fez arquitetura, já está formada. Quantos anos de formada? Eu estou formada há, nem sei, 4, 5 anos. 5 anos já? 5 anos. E atuando na área? Hoje eu não atuo diretamente na área de arquitetura. Eu vim assumir a diretoria das empresas, então eu fico mais na parte administrativa e operacional. Então a empresa ela é em construção civil, pavimentação, então ela não tem exatamente a área de atuação da arquitetura, mas todo o meu conhecimento na arquitetura me fez ter mais noção de tudo aquilo que eu vivo ali dentro. E quem diria, né? A caçula que está assumindo aí os negócios, o grande legado empresarial, né? Que projetou o nome do Villaça não só em Barcarena, mas inclusive regionalmente, né? Como ele se tornou conhecido como um empresário muito bem sucedido na área da construção civil, na área rodoviária, de maquinário, enfim. E como que veio essa decisão, né? De quem imagina, eu conversei isso com as suas irmãs, quem olhava para vocês, moças nasceram em berço de ouro, não vão querer nada com a vida, vão curtir aí a herança, não é? E o que a gente está percebendo e conseguindo a importância, né, e a representatividade
dessa entrevista de vocês é mostrar mulheres que se descobriram ou se revelaram, né? Porque na verdade eu estou vendo que vocês não se descobriram, né? Talvez a Sinara como vereadora, talvez a dona Cristina como vice-prefeita, mas a sua irmã, advogada. Então, na verdade, é nós que estamos conhecendo as mulheres por trás do sobrenome. Isso. É isso mesmo. Eu acho que a gente já tinha a nossa vocação, o nosso trabalho, a gente vinha construindo pouco a pouco ali na sombra dele, porque ele era aquela imagem forte que aparecia, mas a gente estava por trás construindo cada uma de nós, a força, a determinação, os conhecimentos, e a gente vinha se moldando e ele ajudando a gente a se moldar. Meu pai sempre fez muita questão da gente estudar, da gente trabalhar, da gente ser independente. Então ele sempre forçou, investiu muito na gente para a gente ser pessoas trabalhadoras e batalhadoras. Então hoje, quando ele falta, a gente mostra tudo que ele construiu. Então a gente sempre existiu ali atrás por ele, mas hoje acho que as pessoas conseguem ver realmente todo esse apoio de bastidor que ele tinha. A iniciativa de conduzir os negócios da empresa foi sua, né? Como é que você chegou a essa decisão? Rafael, eu digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada por eu ter conseguido herdar dos meus pais isso. Eu acho que eles construíram uma história linda, eles trabalharam, eles batalharam para construir essa herança deles. E hoje, quando chegou o momento que a minha mãe decidiu seguir a carreira política, ela chegou com a gente, conversou e falou assim, é o meu momento, eu vou seguir isso, eu acho que é o caminho que eu tenho hoje para seguir. Eu me vi na oportunidade de herdar essa empresa que eles construíram com tanto amor, com tanto carinho. Então eu me considero muito privilegiada por ter tido essa oportunidade. Então eu acho que eu tomar essa decisão é algo que, nossa, eu cresci ali dentro da empresa, eu vi o meu pai, ele pagava a gente final de semana R$10 para carregar pedra de um canto para o outro. Então a gente ficava carregando as pedras de um canto para o outro. Aí depois ele ia lá com a máquina e carregava as máquinas, mas a gente passava o dia todo lá carregando. Então a gente cresceu ali dentro, vendo tudo aquilo ser construído. É muito lindo o que eles conseguiram construir. Eles construíram aquilo do nada. Então, na hora... E você acha que a política fez com que todo esse legado empresarial ficasse um pouco de lado? Você acha que isso aconteceu? Isso aconteceu. Eu acho que meu pai, quando ele decidiu ser prefeito, ele se entregou de corpo e alma para a função dele de prefeito. E, querendo ou não, a empresa ficou ali na retaguarda, minha mãe ficou tocando, ficou indo mais devagarzinho, porque ele realmente decidiu que era aquilo e ele teve que se dedicar para ser isso. Não dava para ser os dois. Para ter feito tudo que ele fez, ele não ia conseguir ser os dois. Então a empresa ficou ali na retaguarda, mas toda a história dela tá ali, né? Tudo que já tinha sido construído continua ali. Então é uma honra poder tentar dar continuidade a isso, a tudo que eu aprendi, que eu vi eles construindo. É muito bom estar ali dentro, vivendo isso tudo, apesar de todas as dificuldades diárias que tem, por não ser minha área de atuação. É muito gratificante. Você disse que cresceu em Barcarena e que viu a realidade dessa cidade, as necessidades, as precariedades, e hoje a sua mãe é vice-prefeita, a sua irmã é vereadora, seu pai foi prefeito, você está se preparando para casar, para tocar os negócios. Você acredita que a família Vilaça vai ajudar a continuar transformando a realidade dessa cidade? Você acha que a sua mãe e a Sinara vão ser importantes para essas transformações? Eu tenho certeza que sim. Como meu pai, eu tenho certeza que na hora que elas tomaram a decisão de seguir esse caminho, de pedir para cada um voto de confiança para seguir esse caminho, é porque elas têm a boa intenção de fazer o melhor para Barcarena. E eu acho que elas não só têm intenção, como elas têm muita competência para conseguir fazer tudo o que elas sonham e almejam para o município. Qual é a principal marca que você acredita que seu pai deixou para essa cidade?
Eu acho que meu pai deixou em cada um do povo de Barcarena a crença de saber que a gente pode ter mais. Eu acho que acreditar que não se acomodar com o que a gente tem, saber que a gente tem capacidade de ter mais, que com trabalho, com a dedicação, com o esforço, a gente pode ter muito mais do que o município hoje tem entrega pra gente.